A doença de Crohn e a colite ulcerosa afetam cada vez mais portugueses. Diarreias sucessivas, perda de peso e de sangue, cólicas fortes, internamentos, muitas vezes prolongados, e possíveis cirurgias são apenas alguns dos sintomas destas patologias que, no seu conjunto, podem afetar todo o aparelho digestivo. O Saúde em Jogo foi conhecer um doente com uma destas patologias. Eu, quando descobri que tinha a doença de Crohn, principalmente, é uma coisa muito engraçada que eu falo sempre com a minha mãe, que é, eu tinha ido fazer, acabei o 12º, fui fazer uma viagem para os Açores, tinha lá uma amiga minha, e eu vim de lá, fui fazer uma viagem de barco, eu tinha imenso medo de andar de barcos, e de repente vim de lá com os sintomas de diarreia, de vómitos, muito mal disposta, isto a começar a faculdade, portanto, eu associei tudo, tinha sido o início da faculdade, mas a minha mãe sempre dizia que tinha sido da viagem, e nós ali pensávamos, isto há de passar, e não passava, cheguei, isto foi em mais ou menos agosto, cheguei a janeiro, e tive que começar a ir fazer uns exames, foi quando entrei no médico do privado, colonoscopias, endoscopias, fizemos tudo um pouco e depois foi o associar todo de exames médicos até descobrir realmente o diagnóstico que foi feito em março, que realmente seria a doença de Crohn. Ao início foi complicado porque era muita coisa ao mesmo tempo, porque lá está, eu sou uma pessoa muito perfeccionista que leva um bocado ao nervosismo e esta doença funciona muito à base do sistema nervoso. Passei a fazer os chamados biológicos, já fiz, são três tipos diferentes, em que só agora um é que vamos ver se realmente vai funcionar, porque os outros todos não estavam a funcionar. Sinceramente, eu acho que é aceitar e tentar não deixar que a doença vos prenda, porque é algo que é o que eu costumo dizer, pelo menos as pessoas olham para mim e vejam que eu sou uma pessoa normal, não se nota nada daquilo que eu tenho. Portanto, graças a Deus, nesse sentido, temos que pensar sempre que há pessoas piores que nós e, portanto, é uma doença que, infelizmente, pode não funcionar com muitos tratamentos, mas é possível controlar a muitos sentidos, através do sistema, reduzir o stress, controlar o sistema nervoso e, portanto, é muito complicado, mas, por outro lado, podia ser pior e temos lá sempre outras coisas bastante piores. Hoje vamos falar de duas doenças crónicas e sem cura que atingem cada vez mais pessoas. Doenças inflamatórias intestinais, Crohn e colite ulcerosa. Estão comigo no Saúde em Jogo, da Bola TV, Marília Cravo, diretora do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Beatriz Ângelo, e também Ana Sampaio, presidente da Associação da Doença Inflamatória Intestinal, APDI. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui comigo. Professora Marília Cravo, a doença inflamatória intestinal, ou seja, estas duas patologias, estão a aumentar o número de portugueses e de europeus e, se calhar, de população mundial com estas duas patologias, está a aumentar ou não? Está, aliás, está a aumentar e não é só na última década, eu até diria desde há 20, 30 anos e provavelmente em Portugal nós vamos atingir quase a incidência que existe nos países do norte da Europa, onde é reconhecido que esta doença tem uma maior prevalência e por isso cada vez existem mais pessoas afetadas, nomeadamente com a doença de Crohn, apesar da colite ulcerosa ainda ser mais prevalente, e acreditamos que isso também está muito em relação com o estilo de vida que cada vez existe mais, em várias vertentes. É porque, de facto, os países mais civilizados, digamos assim, como a Suécia e outros países do norte da Europa, é onde, de facto, a doença é mais prevalente, como disse, não é? Qual será o fenómeno? Há alguma já explicação ou ainda não? Ainda estamos não é a tentar propriamente descobrir? uma explicação recente, mas desde há muito tempo que existe a teoria da higiene, ou seja, por exemplo, em países ou em continentes onde as condições de vida, de saneamento básico, de higiene não são tão refinadas como no mundo ocidental, e estamos a falar, por exemplo, da África, a doença tem incidências muito menor e por isso nós acreditamos que é uma estimulação em idade tenra do sistema imunológico, se calhar é menos facilitadora da doença do que propriamente, e nós agora temos condições de vida cada vez que mais nos aproximamos dos países do norte da Europa, e se calhar é essa a razão pelo qual também para o bom e para o mal nós também... Para o bom e para o mal, para o bom e para o mal mesmo. Doutora Ana, muito obrigada por ter vindo também. Na sequência disto, cada vez mais doentes, com certeza que a associação acaba por receber também mais gente a queixar-se do impacto destas duas patologias na qualidade de vida. O que é que se passa? Quais são, de facto, os grandes dramas para as pessoas que sofrem destas doenças? Realmente a procura tem vindo a aumentar muito, principalmente querem muita informação, porque ao início não sabem muito bem o que é a doença, quais são os tratamentos que podem vir a ter, o que é que será o futuro delas, não é? Ter uma doença crónica, assim de repente para toda a vida,
tem que se fazer aqui alguma digestão do que é toda a vida e, portanto, querem saber muita informação. E depois também querem saber onde é que podem encontrar alguns apoios, seja como é que, por exemplo, podem recorrer a um médico se tiverem, por exemplo, de férias ou de viagem em algum sítio, querem fazer esse acompanhamento para poder ter uma vida normal. Portanto, vão questionando sempre. Esse é, digamos assim, o grande papel da associação, é dar esse apoio, de facto. Exatamente, não é? é tentar acompanhar o doente em toda a sua vida, não é? A parte médica deixamos para os hospitais e para os seus médicos, mas depois a outra parte toda social da vida, do cotidiano, do trabalho, das relações familiares, das relações entre amigos, tentamos então realmente apoiar os doentes. A professora, a doutora Ana disse que uma parte era com eles e a outra parte deixava para vocês, os médicos. Mas agora já não são só para vocês, não é? Porque estes doentes, pelos vistos, precisam mesmo de uma equipa multidisciplinar que trate deles, porque o médico sozinho é demais, é too much, como dizem os ingleses e os americanos para eles, porque é muita coisa que se liga. Isto não é uma doença fácil, digamos assim, não é? Pode não ser uma doença fácil, pronto, para além da incidência continuar a aumentar, é também importante isto que a Ana referiu, que é afetar também pessoas em idade jovem. Em geral, é reconhecidamente uma patologia que afeta os indivíduos, também pode afetar tanto em idade pediátrica como no final da vida, mas em geral é o adulto jovem e por isso tem o impacto desta cronicidade. Eu diria que... Não acha que é uma doença difícil, portanto? Eu acho que é uma doença difícil e, de facto, continua a haver formas muito difíceis e refratárias ao tratamento. Agora, tem sido provavelmente uma das áreas da medicina em que tem havido maior evolução terapêutica, tanto em nível de fármacos, como em objetivos terapêuticos, como em precocidade de tratar e, por isso, o impacto que isto tem, que esta doença tem na vida do indivíduo e a nível de haver lesão do tubo digestivo crónica é muito diferente do que era há 20 ou 30 anos, em que estes doentes eram sucessivamente operados, nomeadamente os que têm doença de Crohn, e no final era muito difícil terem uma qualidade de vida normal. Normal, não é? E eu diria mesmo, muitas vezes, com diminuição da esperança de vida. Hoje não, cada vez tratamos estes doentes mais precocemente, mesmo sem terem queixas. Se o tratamento, vamos ver se ele está em remissão completa, a mucosa cicatrizada, se não tem anemia e se não tiver, otimizamos o tratamento e por isso cada vez eu diria que está mais facilitado o trabalho do médico. Porque antes, para além de não estar facilitado, era inglório, porque de facto não havia mais nada sem ser os corticoides e a cirurgia corticoides e andávamos assim, não é? Há 15 anos, digamos assim, ou 20 anos, vamos para os 20, é que começou a grande boom e a grande explosão, de facto, dos tratamentos biológicos, digamos assim, e aí mudou tudo. Mudou muito, mudou muitíssimo. Foi, aliás, final da década de 90, início de 2000, que surgiram, que chegaram a Portugal também e que revolucionaram completamente o tratamento desta doença, a sua história natural, modificaram-na por completo. E por isso, e depois é a utilização, quer dizer, ainda há pouco estávamos aqui a falar, inicialmente só usávamos estes fármacos com muito receio, só não em sabíamos situações... o que é que ia acontecer a seguir. Exatamente, não sabíamos os efeitos adversos, efeito a longo prazo. Claro. Todos os fármacos não têm só coisas boas e por isso os efeitos adversos existem. Nós hoje temos uma história, conhecemos muito bem tanto a história natural da doença como os efeitos adversos e fazemos os fármacos antes de acontecer, de haver dano estrutural do intestino, de haver alterações irreversíveis. E isso muda muito. E por isso, cada vez eu diria que o médico tem a vida mais facilitada, mesmo a envolver de antes, quando os doentes tinham que ser operados, faziam corticoides, tinham efeitos crónicos da corticoterapia, era preciso envolver, para além de nutricionistas ou dietistas, fisioterapeutas, reumatologistas. Hoje os biológicos conseguem-nos pôr os doentes com uma vida normal e por isso o número de profissionais que eles necessitam são cada vez menor. Porque é uma abordagem diferente, não é, doutora Ana? Que nós tentamos sempre perceber como é que o doente deve ser tratado e, portanto, deve ser tratado com toda a gente à volta. Aquilo que a professora nos diz é uma novidade de facto, é que às tantas nem é preciso tanta gente como nós estaríamos a pensar. Sim, isso depende também um bocadinho da perspectiva do que é o tratar o doente, não é? Porque se nós quisermos tratar só a parte intestinal do doente, se calhar estamos a falar
um bocadinho disso, mas se nós quisermos tratar o doente como um todo, não é? Porque depois, nesta fase que falávamos há bocado do início, não é? Da doença crónica para toda a vida, com 25 anos, 26 anos, o toda a vida é muito tempo, não é? Claro. E muitas vezes, por exemplo, o psicólogo aqui pode ser uma pessoa determinante para ajudar a estabelecer uma ligação e acalmar emocionalmente a pessoa e para poder fazer o acompanhamento, tanto a pessoa às vezes como a família, não é? Porque a família também sofre com isto e não percebe os impactos. Muitas vezes as mães põem-se, o que é que eu fiz para o meu filho ter doença de Crohn ou ter colite ulcerosa? Acabam por se culpar. E depois também eu penso que hoje em dia pode haver outro tipo de acompanhamentos que sejam realmente vantajosos para o doente. Principalmente, por exemplo, a nutricionista, porque os doentes sabem que numa fase de crise, por exemplo, às vezes têm que evitar as fibras, mas depois, mais tarde, eles vão aprender a comer de tudo. E é preciso que se saiba fazer esta transição. E muitas vezes o que é que acontece? O tempo é muito diminuto na consulta e o médico realmente faz este apontamento na fase inicial que deve restringir as fibras. Nunca mais este tema é tema de conversa, ou seja, o tema da alimentação. E fica por ali. E às vezes o que acontece é que deparamos com um doente que durante 10 anos diz que nunca mais comeu legumes, nem leguminosas, e fruta também restringiu, se calhar, à pera e à maçã, não é? Em vez de ter um aporte de vitaminas que deveria ser o adequado para a sua idade, que ainda por cima está ali numa idade ainda muito jovem. As coisas a sair, há novidades que vêm aí, o futuro é promissor, se podes falar em promessa boa e esperançosa ou não? É seguramente, porque de facto, enquanto que durante décadas nós tratávamos os sintomas e dávamos, de uma maneira geral, anti-inflamatórios, que eram os corticoides, que era a cortisona, que era para acalmar aqueles efeitos inflamatórios, cada vez mais a terapêutica é dirigida à causa mesmo. E por isso, nestas doenças inflamatórias, falando de uma maneira muito geral, o que há é uma resposta inflamatória inadequada, em que as nossas bactérias têm seguramente um papel importante e, por alguma suscetibilidade do hospedeiro, provavelmente fatores genéticos, essas bactérias interpretam o nosso sistema imunológico, interpreta essas bactérias como sendo más, quando elas fazem parte da nossa flora. E então desencadeiam uma resposta inflamatória, como se nós tivéssemos um agente patogénico, uma salmonela ou qualquer coisa. E vão produzir esses mediadores da inflamação, nomeadamente o TNF e muitos outros. Nós hoje o que temos é uma medicina que eu diria personalizada ou sobretudo de precisão. Cada vez mais, não é? Em que nós temos esses biológicos, nós chamamos de biológicos, são anticorpos monoclonais que vão bloquear de forma específica esses anticorpos, essas moléculas produzidas pelo nosso sistema, pelo nosso hospedeiro. E esta medicina de precisão, pronto, para além do TNF, foram identificadas outras moléculas específicas que vão ser bloqueadas. Há cada vez mais esta chamada medicina de precisão, medicina molecular adaptada, personalizada para cada doente. E por isso eu acho que é muito promissora e temos também que falar na prevenção da doença, podemos falar daqui a pouco. Podemos, mas deixe-me só ver com a associação quais são os medos que esta nova medicação também faz, e se calhar temos aqui outro mito para desmistificar na cabeça das pessoas. Biológicos ou biosimilares têm todos a mesma forma das pessoas reagirem a eles ou reagem de maneira diferente? Será que relativamente aos biológicos o medo dos efeitos secundários ainda se coloca ou não, doutora Ana? Bem, todos os doentes acabam por ter um bocadinho medo de quais serão os efeitos secundários, não é? Isto é correto, professora Marília? É por aqui o caminho? Correto. É correto. Eu acho que não há nenhum argumento para nós, num doente que vai iniciar, começarmos por um ou por outro. E o Hospital Beatriz Ângelo, quando surgiu o primeiro biosimilar do infliximab, do Remicade, o Hospital Beatriz Ângelo foi o primeiro a utilizar e, de facto, havia já dados, não propriamente da patologia de Crohn, mas de outras patologias, e houve primeiro muita resistência. Eu acho que essa resistência... E estamos a falar aqui de preço, e quanto mais baixo estiver o preço, maior é a acessibilidade, maior número de doentes nós podemos tratar. E por isso, eu sou completamente a favor da utilização dos biosimilares, na medida em que até agora não se demonstrou que eles são menos eficazes, ou mais.
são moléculas biológicas, por isso a sua obtenção não depende de um processo fabril com determinados passos, depende tem a variabilidade inerente à biologia do seu fabrico. E por isso mesmo é que se um doente está numa marca, num biosimilar, não deve mudar para o outro, porque pode haver variações inerentes à própria molécula. E vice-versa, aqueles que já estavam não iriam mudar para o biosimilar. E é isso que é recomendado e é isso que é respeitado. Agora não temos nenhumas razões científicas para suspeitar que sejam mais ou menos eficazes. Claro. Fala-se muito também na questão dos probióticos serem aqui uma porta de entrada que pode ser um benefício para os doentes. Também se coloca isso na associação? Também a dúvida sobre se tomar ou não? Como é que se faz ou não? Algumas pessoas colocam a questão dos probióticos, mas geralmente vêm orientadas do médico. Portanto, em alguns casos é o próprio médico que orienta para a toma dos probióticos. Mas sim, as pessoas vão sempre questionando se poderão tomar ou não e se aquilo lhes vai, principalmente se lhes vai fazer alguma coisa, não é? Qual é o efeito? Se vai ter efeito positivo efeito? nelas. Claro, claro. Muitas vezes questionam. E aqui há uma dúvida, não é? E eu também não sei responder, se me pergunta. E de facto, os estudos que houveram, que estão publicados até à data, não mostraram, sem serem alguns doentes com litulcerosa para evitar a recidiva, não mostraram de forma categórica que, no geral, que os probióticos ou os pré e os probióticos, são as fibras que estimulam o desenvolvimento dessas bactérias boas, digamos assim, sejam de alguma utilidade no tratamento primário da doença. Eu estou convencida que não faz seguramente. Não fazem, não é? Agora, vai haver também muitas descobertas novas a fazer nos próximos anos. E, de facto, quando nós estamos a falar de probióticos, estamos a falar de um mundo em que uma determinada bactéria, um determinado micro-organismo, depois imagina um grão de areia e depois um campo de areia. E, de facto, existem tantos outros que nós sabemos muito poucos. Agora, vai estar aí uma resposta e vai surgir seguramente nas próximas décadas. Doutora Ana, aconteceu recentemente o primeiro congresso internacional da Associação, da APDI. Como é que correu? Correu muito bem. Foram estes temas mesmo abordados. Foi na segunda parte abordamos das novas terapêuticas e avanços científicos, o que é que se estaria à espera e o que é que vem por aí. E falamos também muito sobre a relação médico-doente, porque para nós também é um tema muito importante. Tentar aproximar e que realmente ambas as partes se sintam bem nesta relação e que o doente realmente se sinta confiante, não é? E que sinta a confiança do outro lado, porque é muito importante. É uma relação, como lá se fez referir, é quase uma relação de casamento, não é? Começa-se com o médico e realmente é uma relação para a vida, não é? Vai-se mantendo. Pronto. Claro. E realmente é importante que estes temas sejam abordados. Tinham sido discutidos já num workshop em maio, em que tivemos os farmacêuticos, os médicos, enfermeiros, a família, o doente, toda a gente, a indústria farmacêutica também, toda a gente em conjunto, e que chegamos a conclusões que foram apresentadas ali e discutidas, não é? Claro. Porque realmente, muitas vezes, há pequenas coisas que o médico pode fazer que pode ajudar muito o doente. Por exemplo, a disponibilização de um telemóvel ou de um e-mail em que o doente tenha um acesso rápido para colocar uma questão. É mais fazer um toda trunfo, a diferença. Exatamente, um trunfo ou uma confiança, uma segurança que o doente vai ter. E que realmente, às vezes nem precisa de o utilizar, mas só saber que o tem, já realmente o põe melhor. Concorda, professora? Completamente. Aliás, não imagino um doente, aliás, na primeira consulta, vou-lhe logo dar os meus contactos e dizer, quando precisar, e depois aprendem, eles têm que estar habituados, têm que estar tranquilos, como a Ana dizia. Eles depois aprendem quais é que são os sinais e quando é que devem, mas inicialmente, sobretudo, quando são mais jovens, têm muita ansiedade, angústia, e só a disponibilização de um contacto é, de facto, ajuda logo muito e tranquiliza, digamos assim. Exatamente. Já voltamos. Momentos de fazer escolhas alimentares também, outras. O Miguel Godinho, nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, e os seus conselhos fantásticos de nutrição, vem já aí. Porquê? Porque somos o que comemos. Olá! Hoje vamos falar de um problema que afeta uma boa parte da população portuguesa. Infelizmente, muita parte do nosso dia, ou seja, as horas de trabalho, são feitas de forma sedentária, sentados numa cadeira. Nem todos
temos a sorte da Dona Dorinda, que tem aqui uma atividade mais puxada a nível físico. Isto faz com que seja muito difícil manter um peso estável ou um peso saudável ao longo do tempo. Hoje vou tentar dar algumas dicas que envolvem atividade física e alimentação para que consiga manter o seu peso mais saudável e manter uma vida ativa e, no fundo, ter uma velhice mais descansada. Alguns estudos apontam que, por exemplo, no inverno, a falta de luz que se sente dentro de um escritório aumenta o apetite e, consequentemente, aumenta o peso. Como é que podemos ultrapassar isto? Ou pedimos ao nosso chefe para aumentar a luz do escritório, que nem sempre é possível, ou tentamos fazer pausas e vir à rua, apanhar um pouco de ar fresco e um pouco de luz, que pode, sem dúvida, reduzir esta necessidade de comer tantas vezes ou de comer tão mal. Por falar em comer tão mal, o seu colega de escritório fez anos e trouxe um bolo. Ou há alguma atividade festiva e os doces no escritório não param de chegar. Educadamente é preciso saber dizer que não e continuar a cingir-se aos seus snacks mais saudáveis. Os lanches, contudo, na minha ótica, são o segredo para manter um peso saudável. É importante escolher lanches que não tenham grandes volumes energéticos, mas que tenham muitos nutrientes, como por exemplo, frutos secos, peças de fruta e iogurtes, ou iogurtes gregos ligeiros ou iogurtes Skyr. Juntando estas coisas ou comendo em separado algumas delas, pode ter snacks mais saudáveis. Quanto a quantidades, como costumo dizer, é sempre bom consultar um nutricionista para perceber exatamente aquilo que se adequa a si. Nenhuma recomendação generalista deve ser aplicada de forma direta. Devemos sempre rever as quantidades com alguém que conheça o assunto e que perceba os alimentos. Até para a semana! Estamos no final do Saúde em Jogo da Bola TV. Eu tenho ainda uma questãozinha aqui para a doutora Marília Cravo, uma questão que me colocaram já 2 vezes e que eu não soube responder. Se os doentes com estas patologias vivem mais ou menos o mesmo tempo que os outros doentes ou se têm aqui uma diminuição do tempo de vida? Não, tem a esperança de vida, Média de vida normal. sobreponível não há diminuição da esperança média de vida. Os tratamentos têm determinados riscos, como têm todo e qualquer Qual é o tipo de principal terapêutica. risco, professora? Estamos a falar da terapêutica combinada, da imunossupressão, e os riscos são sobretudo 2. Infecções atípicas por micro-organismos atípicos e que assumem apresentações clínicas também atípicas e, por isso, muito importante diagnosticar precocemente. Novamente, falamos do acesso fácil ao médico. Pois. Quando surge um sintoma, ele tem que ter... Há bocado tive uma doente que me enviou, estou com uma amigdalite, receitaram-me isto, tomo, não tomo, pronto. E é um e-mail que nós todos hoje temos os smartphones e respondemos facilmente. O segundo é, por serem imunossupressores, também diminui a imunovigilância dos indivíduos, risco de neoplasias. Pois. Mas eu diria que um doente vigiado, esse risco tem que ser discutido com o doente e se calhar é maior dos imunossupressores do que dos biológicos propriamente ditos. Pois. Tem que ser discutido, obviamente, com o doente, mas em termos de vantagens, de riscos, benefícios, os benefícios ultrapassam largamente os riscos. E por isso, um doente vigiado, provavelmente. É um doente com a mesma esperança média de vida e isso é Sim. importante que seja dito. Doutora Ana, a mensagem para os doentes que estão lá em casa para aderirem à associação, porque não? Exatamente, calhar, a associação motivo. precisa que realmente os doentes se unam à própria associação e se façam sócios, bem como aos seus familiares. Porque A cota realmente, é muito cara ou nem por isso? Não, a cota são 15 euros por ano, acho que é uma cota simbólica. Quem Completamente. não a puder pagar, nós também isentamos do valor da cota. Por isso, não é o fator cota que vai impedir Não é o alguém valor do dinheiro, claro. de se inscrever. E realmente, muitas vezes, quando vamos falar, principalmente com os representantes do nosso país, com o Governo, não é? Com o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, isso tem peso. A representatividade de uma associação tem sempre o seu peso. Claro. E, para além disso, é uma maneira de nós também estarmos todos mais juntos, mais fortes, mais informados, sabermos de tudo isto que vai aparecendo de novo, porque nós vamos comunicando todas as novas terapêuticas que vão surgindo. Temos uma revista que vai informando as pessoas de tudo o que estamos a fazer. Estão no Facebook? Estão Exatamente, temos no Facebook, temos um site, os médicos geralmente também publicam artigos nas nossas revistas, temos brochuras informativas, portanto, há uma panóplia realmente de informação que nós podemos prestar aos doentes e que para eles poderá ser muito útil. Para além de, por exemplo, termos consultas de psicologia e de nutrição também para dar apoio aos nossos sócios. Muito obrigada a ambas por terem estado comigo no Saúde em Jogo. Agradeço-lhe a si também, que habitualmente está presente e acompanha o programa. Já sabe que eu espero por si para a semana e sabe porquê? Porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.